Essa é uma das maiores discussões que a gente tem no mercado financeiro como um todo. A pergunta que não quer calar: preço importa ou não importa na hora de você comprar uma ação? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos nessa! Muito bem, pessoal! No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês uma das maiores discussões, uma das maiores dúvidas que existem no mercado financeiro, em que diversos grandes investidores defendem um lado e outros tão grande quanto defendem outro lado. Preço importa ou não importa na hora de você comprar ou não uma ação? É isso que a gente vai comentar hoje. Mas antes da gente começar, só lembrando para você que se você quer começar a investir, conhecendo o passo a passo que funciona para você perder o seu medo e começar a investir da forma correta, clica no primeiro link aqui da descrição para você conhecer o método Start Invest. Ele vai transformar a sua forma de entender o mercado financeiro e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas vamos lá! Pergunta de hoje simples e direta: preço importa ou não importa? Muito bem, pessoal. Historicamente, a gente tem que perceber que o ser humano sempre dependeu de colocar valor nas coisas para saber a dimensão daquilo, para saber se ele vale a pena, se é valioso ou não é, se é algo comum ou se é algo muito raro. E isso sempre interferiu no que a gente chama de preço. Não dá para a gente separar o ser humano de preço. Preço sempre existiu e sempre vai existir em tudo que a gente tem. Qualquer decisão que você faz na sua mente, ela acaba sendo influenciada sobre preço. Às vezes até coisas que não tem como você calcular, você acaba botando na balança se ele é mais valioso ou não do que uma outra coisa. Por exemplo, o que vale mais a pena para você? Fazer uma viagem com sua família ou ficar com seus amigos? Sempre a gente vai tentar ponderar uma coisa com a outra. Não tem para onde a gente correr. E isso a gente faz também com nossos produtos. O quilo da carne, a quantidade de grãos que você compra, o preço do combustível, os seus artigos de casa, um apartamento, um automóvel. 6h30 depois. Tudo que a gente consome, a gente coloca preço para entender se ele está dentro das nossas condições, se ele é valioso. E então, nossa vida depende de preço. Nesse momento não tem como a gente fugir. Os investimentos vão passar pelo mesmo processo. O investimento ele depende de preço, porque toda relação financeira ela é vinculada na lei da oferta e da procura. Quanto maior for a procura, maior vai ser o preço daquilo que você está ofertando. Quanto menor for a oferta, maior vai ser o preço também. É uma relação totalmente direta. Não tem como a gente fugir disso. E os investimentos sempre foram balizados nessa relação. Mas já que a gente está falando de investimentos, nós precisamos deixar claro que existe uma linha divisória entre dois tipos de investidores. Aqueles que sempre colocam o preço sendo como fator decisivo e aqueles que não consideram o preço como sendo um fator decisivo nas suas decisões. Então o que é que acontece? Nossa linha número 1 é a linha de que preço importa. Normalmente essa linha foi muito bem fortalecida, principalmente por ter sido a linha utilizada por Warren Buffett, o nosso mestre e grande mentor no mundo dos investimentos. Buffett sempre utilizou o que nós chamamos de valuation para determinar se aquele investimento estava acima ou abaixo do valor ideal. Buffett sempre utilizou o valuation para determinar se um investimento estava com um preço acima ou abaixo do seu valor ideal, do seu valor intrínseco. Quanto vale? Inclusive tem uma frase muito famosa do Buffett que ele diz que preço é o que você paga e valor é o que você leva. E para ele não fazia sentido pagar algo a mais do que você estava levando, principalmente nos mundos dos investimentos, em que o mercado acaba sendo, às vezes, muito volátil e irracional em muitos dos momentos. Essa linha levou as pessoas a simplesmente colocarem que preço é um fator determinante que você deve considerar na hora de comprar ou de vender uma ação. Se uma empresa está com seu preço abaixo do valor ideal, ela acaba sendo um bom momento de compra. Agora, a mesma empresa, quando passa desse valor, ou seu preço ultrapassa o valor intrínseco, se torna um momento de vender. Essa foi a linha utilizada e muitos investidores seguem esse caminho através do valuation. Mas do outro lado, nós temos os investidores que consideram que preço não é um fator determinante. Por quê? Porque muitas vezes o preço ele é simplesmente uma relação causal do momento. E aí, a partir de agora, eu vou comentar com vocês
os prós e contras dos dois lados para a gente poder chegar a uma conclusão no final desse vídeo. Se você está gostando desse conteúdo e ele faz sentido para você, deixa aqui embaixo um like para que eu entenda que esse conteúdo é muito interessante e você tem interesse em saber mais coisas desse tipo. E também não deixa de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu boto aqui e você não perder nenhum vídeo que eu posto. Fechado? Então vamos dar sequência, vamos falar dos prós e contras dos dois lados. Vamos nessa. Primeiro pro lado do preço importa. A primeira coisa que a gente tem que discutir é que realmente existe uma comprovação no mercado que algumas vezes você ter comprado uma empresa, uma ação, em um momento em que o preço estava muito alto, nos seus patamares históricos, pode ter sido um péssimo investimento, porque muitas das vezes essa empresa acaba não recuperando o valor investido. E existem sim casos que você encontra que empresas foram negociadas a um certo valor e depois elas caíram e ficaram em outro patamar e o valor investido nunca foi recuperado. Porém, essa mesma empresa chegou a valores tão baixos, mas tão baixos, que quem comprou naquele momento acabou tendo bons resultados. Então, a grande fortaleza do valuation para você utilizar na hora de fazer sua tomada de decisão é não cair nesse momento de comprar uma empresa que nunca vai voltar a um preço tão alto quando ela estava naquele momento específico e acabar também encontrando o momento que ela está num preço tão baixo que vale demais a pena você comprar. É o nosso conceito de margem de segurança. Quando você compra uma ação e ela tem uma margem muito elevada de que por mais que ela não cresça muito, ainda assim você vai estar ganhando dinheiro. Porém, a gente tem que salientar uma coisa muito séria quando o assunto é preço e importa. A primeira coisa é que o valuation, ele é uma arte. Por mais que exista uma fórmula para você colocar ou em uma planilha do Excel ou no papel para calcular na mão, existem diversos fatores que fazem que você entenda que valuation, ele depende de uma subjetividade do seu olhar para o mercado. Como assim, Thiago? Você deve colocar dentro do valuation algumas premissas da sua interpretação, da sua análise de como será o futuro dessa empresa no curto e médio prazo. Então você deve dizer qual é a expectativa de crescimento dessa empresa, como estarão as linhas de negócio, qual vai ser o market share, como vai ser o segmento. Você tem que colocar algumas premissas deste porte na sua análise para fazer o valuation. E o ponto é, se você errar essas premissas, você errou o seu valuation, porque ele não faz nenhum sentido. Então o problema do valuation não é o valuation, não é a arte, não é o conceito. É se você está fazendo um valuation que faz realmente sentido e deve se concretizar no futuro. Ah, Thiago, mas eu posso botar linhas de sensibilidade para ajustar meu valor e identificar uma margem de segurança? Pode, mas de novo, você vai estar muito no achismo, porque por mais que exista análise de sensibilidade, se o seu valuation foi fora da realidade, desculpa, você não vai acertar o preço que você acha que ela vale. Errou! E além de tudo, leva-se um certo tempo de você fazer essas análises. Então, como é que você vai estar a todo momento fazendo diversos valuations de diversas empresas para fazer suas análises? É muito difícil. E eu digo para você, pessoa física comum, que não é um profissional de mercado, ou você vai pagar para alguém fazer esse serviço por você, ou você vai dedicar muito do seu tempo para conseguir um resultado que talvez não seja satisfatório. Então essas são as vantagens e desvantagens de você ir partir para o preço importa. Já no outro lado, no preço não importa, a gente tem que discutir alguns fatores. Primeiro ponto é que existe uma linha filosófica dentro dos investidores, que é o nosso chamado DCA, ou Dollar Cost Averaging. Essa filosofia é simplesmente uma ideia de que você pode investir frequentemente nos seus investimentos e ter um resultado médio. O que é um resultado médio? Vamos colocar aqui um exemplo hipotético. Nós temos uma empresa que chegou no seu patamar histórico de R$100 por ação. Beleza, eu nunca comprei essa ação e eu decidi comprar ela lá, no máximo, no topo histórico, e ela nunca mais vai voltar para esse preço. Porém, ao longo dos próximos 5 anos, eu sei que essa empresa é tão boa, eu continuo analisando ela, esse é um ponto muito importante para a gente dizer, e ela vai caindo o preço de sua ação. Só que eu não parei de comprar, eu segui comprando essa ação. Ela foi caindo o seu preço e eu continuei comprando. Essa mesma empresa chegou a valer R$50 e agora o meu preço médio é de 75.
Vamos dizer que eu consegui investir o mesmo valor no meio do caminho e cheguei a um preço médio de 75. O que aconteceu é que essa empresa valorizou e voltou para 90. Nesse caso, por mais que eu comprei no ponto máximo e vi a empresa caindo, o fato de ter comprado muitas vezes ao longo dessa queda me fez ter um preço médio que na próxima valorização eu ganhei dinheiro. Então essa estratégia é uma estratégia que te deixa muito mais confortável caso você tenha uma definição: investir todos os meses nos seus investimentos, principalmente aqueles que estão para trás. Então uma empresa como essa que eu comentei, que teve uma queda das suas ações, significa que você perdeu dinheiro e você deveria estar aplicando uma nova quantia nessa empresa para rebalancear o seu processo de investimentos. Inclusive, se você tem interesse de saber sobre o processo de rebalanceamento, deixa um comentário aqui que eu vou ter prazer de explicar para vocês como é o processo de rebalanceamento. Inclusive, nesse assunto de aportes mensais, eu coloquei nesse vídeo aqui em cima as 3 melhores dicas para você investir melhor o seu dinheiro, e eu acredito que se você ainda não viu, deveria assistir esse conteúdo porque faz total sentido com o que nós estamos falando agora. E qual é a conclusão que nós chegamos quando falamos sobre preço importa e preço não importa? A conclusão real, gente, é que não existe o lado certo. Depende do que você está fazendo no seu momento. Como assim? Você tem uma quantia muito grande de dinheiro e precisa fazer um aporte único? Ou você vai realmente ter um processo de, ao longo de anos, investir todos os meses nos seus investimentos? Se a resposta foi, eu tenho muito dinheiro e preciso aportar agora, sim, preço importa para você. Não tem como discutir, porque um aporte grande, ele te coloca em um preço médio muito elevado. Vai depender de muito esforço para que você consiga reduzir o seu preço médio caso essa ação venha a cair. Por isso, preço importa neste caso. E o que é esse aporte grande? Eu costumo dizer que pelo menos 3 vezes do seu aporte mensal, então assim, se eu vou aportar R$500 por mês e eu vou aportar agora R$2.000, isso significa 4 vezes, talvez valha um pouco mais a pena você dar uma olhada sobre preço, sobre a ótica de preço. Agora, se não é um aporte elevado, simplesmente um aporte fácil de você recuperar no futuro, aí, sinceramente, preço não importa para você, porque você vai estar investindo o seu dinheiro todos os meses e isso vai fazer com que você aproveite o momento. Toda ação que venha a subir, você vai comprar menos e vai influenciar menos no seu preço, e toda ação que cair, você vai comprar mais e vai mexer mais o seu preço médio. E como o nosso mercado é cíclico, você sempre vai passar por momentos de alta e de baixa. Então nisso, com anos de investimento e com aplicações constantes, você vai acabar fazendo um preço médio que vai te colocar numa condição muito favorável nos seus investimentos. Eu espero que vocês tenham entendido o recado. O DCA é o que eu faço, é o que eu aplico nos meus investimentos. Inclusive eu vou deixar logo agora no final desse vídeo um card mostrando a análise feita pela Universidade de Yale, mostrando a diferença entre você seguir o DCA ou você realmente ser um expert do mercado e só comprar nas baixas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima semana.